Olá, sou o pastor Júnior Ferreira da Igreja Presbiteriana de Itapaci. A leitura bíblica de hoje encontra-se no primeiro livro de Reis, capítulos 1 e 2. Para o melhor aproveitamento, sugiro que você leia a passagem bíblica antes de ouvir o áudio. Meu desejo e oração é que sejamos edificados pela Bíblia. Os livros de Reis constituíam apenas um livro em Israel. Em hebraico, receberam um nome que significa sendo rei. Por causa da extensão dos papiros e do idioma grego possuir mais letras, ao ser traduzido do hebraico para o grego, foi necessário dividir o livro de Reis em dois livros como os encontramos atualmente. Primeiro livro dos reis e segundo livro dos reis. Tradicionalmente, por meio de algumas evidências, considera-se que o profeta Jeremias, com auxílio de Baruque, seu secretário, tenham sido usados por Deus para escrever estes livros. O período histórico data de 970 a.C. a 560 a.C. Podemos enfatizar três objetivos do livro. Primeiro, completar a história dos reis de Israel até a destruição do templo e o exílio de Israel e Judá. Segundo, enfatizar a relação entre obediência e bênção e entre desobediência e juízo. E terceiro, enfatizar a necessidade de arrependimento e fidelidade a Deus. O capítulo 1 narra a transição do reino de Davi para Salomão, seu filho com Batseba. Primeira parte, versos 1 ao 4, apresenta o rei Davi já idoso, sendo auxiliado por uma jovem chamada Abisag. A segunda parte, versos 5 ao 10, descreve Adonias, o quarto filho do rei Davi, à semelhança de seu irmão mais velho Absalão, organizando uma forma de usurpar o trono de seu pai. A terceira parte, versos 11 ao 31, descreve o profeta Natã, o mesmo que foi usado por Deus para repreender Davi pelo adultério e assassinato, se mobilizando com Batseba para que a promessa do rei Davi de constituir seu filho Salomão ao trono fosse concretizada. Na quarta parte, versos 32 ao 40, o rei Davi reconhece sua promessa feita a Batseba e constitui Salomão como rei de Israel. Na quinta parte, versos 41 ao 49, narra que, ouvindo Adonias e os seus seguidores de que o rei deu ido a Salomão diante dos oficiais e de todo o povo de Israel, temem de tal modo, todos deixam a cerimônia da coroação de Adonias e vão para casa. A sexta parte, através do ato de pegar nas pontas do altar, os israelitas se colocavam sob a proteção da graça salvadora de Deus. O altar era um local de santuário, bem como de ofertas, e os ofensores que se agarravam às suas pontas estavam seguros contra todo o mal. Os chifres do altar eram símbolos do poder. Os israelitas recorriam aos chifres do altar a fim de escapar da ira humana. A fim de alcançar o favor do rei, eles corriam para o santuário e tocavam no altar. O capítulo 2 começa, versos 1 ao 12, narrando que, antes de sua morte, Davi fornece algumas instruções para o seu filho, agora rei Salomão. Primeira, versos 3 ao 4. O rei Salomão deveria guardar os mandamentos de Deus para que fosse tanto bem sucedido em seu reinado, quanto houvesse sempre descendentes para ocupá-lo. Segunda, versos 5 ao 9. O rei Salomão deveria agir graciosamente com pessoas como Barzilai, mas fazer juízo a ímpios como Joabe e Simei. A segunda parte, versos 12 ao 25, narra Adonias pedindo à jovem Abisag, que cuidava de seu pai Davi, para ser sua esposa. Pela palavra de Deus, Adonias não cometeu alguma infração ao pedir Abisag. No entanto, seu pedido afronta o poder do rei Salomão, o que fica visível em sua resposta ao pedido. A terceira parte, versos 26 ao 27, narra a promessa de juízo do Senhor proferida ao sacerdote Eli em 1 Samuel, capítulos 2, versos 27 ao 36, sendo cumprida através da expulsão de Abiatar e sua descendência da função sacerdotal. A quarta parte, versos 28 ao 35, narra Joabe, comandante do exército de Israel, recebendo juízo pelo assassinato de Abner, primo de Saul e comandante do exército de Israel, e de Amasa,
comandante do exército de Judá. O capítulo encerra com Simei, parente de Saul, violando a promessa feita ao rei Salomão e, por isso, sendo assassinado como juízo. A leitura de hoje nos fornece a compreensão de que transições são momentos delicados. Pode envolver tanto momentos de bênção quanto de juízo. Quando pensamos na pessoa de Jesus Cristo, a Bíblia usa a linguagem de transição para falar acerca de dois momentos entre Deus Pai e Deus Filho. No primeiro momento, após a ressurreição de Jesus Cristo, é apresentado Deus entregando ao Filho toda a autoridade no céu e na terra. No segundo momento, na consumação do século, apresenta-se o Filho devolvendo ao Pai toda a autoridade no céu e na terra. Esses dois momentos carregam consigo bênção e juízo. Diante disso, a palavra de Deus nos exorta a algumas aplicações. Primeiro, devemos nos submeter ao Rei Jesus Cristo, assim como aqueles que foram insubmissos ao Rei Davi e ao seu filho Salomão sofreram terríveis consequências, assim, aqueles que não vivem em submissão ao Filho de Deus sofrerá no juízo final terríveis e eternas consequências. Segundo, feito em obediência, quanto ter medo daquele que reina, Jesus Cristo. Aquele que assim viver não serão apenas servos do reino, mas amados e benditos filhos do Rei.